Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da semana do medíocre ao excelente. Eu sou o Alex, do canal Super Leituras, que, como vocês devem saber, é o maior canal brasileiro de animação sobre os grandes pensadores da humanidade. E nessa semana, nós vamos te mostrar como abandonar a mediocridade, o mais do mesmo, sabe? E desenvolver o hábito da excelência. Mas o que seria esse hábito da excelência? Bom, o hábito da excelência é aquele hábito capaz de fazer você desenvolver a sua melhor versão, de te fazer alcançar o máximo do seu potencial. E eu sei que abandonar velhos hábitos, hábitos nocivos, né, que nos impedem justamente de desenvolver essa nossa melhor versão, é uma coisa bem difícil, bem difícil. Mas eu te garanto que é totalmente possível. Bom, afinal, ninguém aguenta passar uma vida inteira sem conseguir desenvolver seus projetos mais importantes, sem, sem conseguir ânimo e coragem para fazer tudo aquilo que sabe que pode fazer, que lá no fundo sabe que é capaz, de perder batalhas e batalhas e batalhas para insegurança, para preguiça, para procrastinação. Então foi por isso que nós do Superleituras resolvemos desenvolver um método que seja capaz de te ajudar a alcançar esse hábito da excelência, né? E desenvolver esses valores, essas virtudes, né? Como foco, dedicação, autoconfiança. E assim, eu até sei que você pode estar pensando aí, ah, tá, mas isso aí é bom demais para ser verdade, né? Será que isso dá certo mesmo? Escuta, o fato, o fato é que isso já foi testado e se mostrou extremamente eficaz. E nem tinha como ser diferente, porque a gente não está aqui dizendo que inventou a roda, né? Que desenvolveu uma coisa mirabolante e tal, uma fórmula mágica que vai te transformar da noite para o dia. Não, não é nada disso. Até porque fórmula mágica não existe. Se alguém te oferecer algo assim, foge porque é mentira, entendeu? Nossa metodologia ela é baseada nas lições dos grandes pensadores da humanidade. Então, é um conceito que vem se desenvolvendo há milhares, milhares e milhares de anos. Por isso que eu sei que funciona. E também nós já testamos isso na nossa própria vida, entendeu? E para que você entenda perfeitamente como que isso funciona, como que a gente chegou até esse método, eu vou te contar uma breve história. Certamente você conhece o Alisson do Superleitura, certo? Então, nossa amizade se desenvolveu durante a especialização em História da Arte que a gente fez lá na FAP. E a gente terminou, se não me engano, em 2011. E aí, em seguida, ele foi fazer um mestrado em Comunicação e Semiótica. E depois de formado, ele sempre mantinha contato e tal. Ele me procurou com uma ideia muito bacana de criar um canal no YouTube, uma página no Facebook, para ajudar a levar cultura para as pessoas. Né? Porque a gente tinha essa percepção, que se desenvolveu até nesses cursos mesmo, de que muita gente acha que arte, filosofia, história tal é coisa de gente erudita, que não é para todo mundo, sabe, que não interessa para elas. E a gente fica meio triste com isso, né? Porque isso é uma mentira, né? É uma ilusão. Então, em 2014, o Alisson ele me procurou com essa ideia. E aí eu falei, pô, eu curti, porque, nossa, meu propósito de vida é ensinar as pessoas, sabe? Eu, eu sou professor de coração, assim, eu quero, sempre quis fazer isso. E essa era uma oportunidade de fazer isso e alcançar milhares de pessoas, né? Alcançar muito mais gente que eu poderia alcançar numa sala de aula. Então comprei a ideia, beleza. E a gente começou. E é engraçado que
ele fazia os vídeos do canal no PowerPoint. Sério, ele é o ninja do PowerPoint, né? Vocês não sabem disso, mas é verdade. Só que, cara, você imagina fazer um vídeo no PowerPoint, é um trabalho hercúleo. E o resultado não sai aquilo que você queria que saísse, certo? Tanto que a gente acabou fazendo, sei lá, meia dúzia de vídeos e resolveu focar na página do Facebook mesmo, porque aí a gente colocava memes, né, para divertir, algumas imagens e textos, né, textos grandes e nesses textos, né, inclusive nos vídeos também, a gente tentava fazer o seguinte, era juntar ciências humanas, né, ciências humanas e, na verdade, até outras ciências também, né, e cultura pop. Por isso o nome do projeto era Super Acadêmicos. Beleza. A gente foi tocando o projeto e tal. Ele foi até crescendo, né, devagarinho ali. Chegamos a 6.300 seguidores e tal. Só que, bom, vocês imaginam o sufoco que é tentar trabalhar para disseminar cultura no nosso país, né? Que infelizmente não valoriza isso. A prova é que, sabe, você sabe qual que é o maior canal brasileiro do YouTube? Conhece? Condzilla? Pois é. O cara que, não tô, né? Pô, ele fica disseminando funk, né? E depois segue canais de humor e tal, de música no geral. E tem o Felipe Neto, né, que faz o grande desfavor de deseducar nossas crianças. Então fica difícil a competição, né? A gente se sente ali os 300 de Esparta lutando contra um exército persa gigante. Mas a gente, né, não desistiu e foi lá tentando. Só que, além disso, a gente tinha milhares de coisas para fazer, né? Porque nós tínhamos nosso emprego, nós temos, né? Emprego, então temos que nos dedicar a isso. Eu já tinha o meu filho mais velho, já era nascido, já tinha 3, 4 anos na época, o Heitor. O Alisson já tinha a Sofia, que é 1 ou 2 anos mais nova que o Heitor, né? E então com isso a gente tinha uma família para cuidar, aquelas coisas do dia a dia que todo mundo tem, né? E eu comecei a estudar para o mestrado nessa época, né? E além disso, eu escrevia textos críticos para artista e exposição, eu fazia texto curatorial, então queria abraçar o mundo, né? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E acabava que a gente, sei lá, ficava de madrugada fazendo as coisas e a gente via que não dava resultado, a gente se matava, postava um negócio, 3 curtidas, 2 curtidas, 10 curtidas, um comentário. Até que teve uma época lá que 1 ou 2 memes estouraram, a gente falou, pô, é agora, vamos lá. A gente se empolgava, só que esfriava, porque a gente ficava vivendo de motivação, né? Então a gente precisava sempre de uma carga nova de motivação para ir lá fazer as coisas, só que depois esfriava, vinha a rotina, né, da vida. E aí, sei lá, você deve imaginar como é que é isso, né? A gente não conseguia ter foco, a gente não conseguia se dedicar de verdade, muito menos se organizar e pensar em estratégias. Na verdade, né, a gente percebeu que aquilo não era a prioridade para a gente no momento. Por mais que a gente adorasse aquilo, tivesse, né, uma certa paixão ali, sabe, tinha um monte de coisa acontecendo, e aí surgiam várias desculpas para a gente acabar fazendo as coisas não da melhor maneira possível. E aí, naturalmente, né, a coisa vai desandando, a motivação vai acabando. Bom, deixa eu tocar minha vida, que isso aqui não está dando futuro. Eu fui fazer meu mestrado, o Alisson foi continuar a estudar na área de semiótica, de comunicação, ele estuda muito linguagem corporal, neurociência, e eu foquei em arte, né? Fui fazer meu mestrado em ensino e aprendizagem da arte e continuei escrevendo texto crítico, curatorial, segui. E aí o canal, na verdade, né, eu já tinha parado há muito tempo, porque a gente, sei lá, a gente nunca nem pensou na possibilidade de
fazer vídeos com a gente ali aparecendo, porque não vou enganar não. Medo, insegurança mesmo, vergonha, né? Era por isso. Mas a página do Facebook que a gente tinha, né, batalhado lá para botar para frente, a gente foi desanimando e ela ficou lá, né, por conta própria, se desenvolvendo sozinha lá, né, sem a gente lá dar ração para ela, sem postar mais nada. E aí, né, ficou assim. Beleza. A gente continuou estudando, até que a gente pensou assim que, cara, a gente estuda tanto, estuda, e não consegue fazer o que a gente quer, que é retribuir tudo isso pro público. Cara, o que a gente tá fazendo de errado, né? E aí a gente se tocou assim, ó. A gente fica focando nas teorias, sabe? Nas obras desses monte de pensador, filósofo, artista que a gente estuda. Mas, cara, para pra prestar atenção em por que eles conseguiram tudo isso, não é? Não é à toa. Eles não estavam lá, não são gênios, né? Nasceu gênio, iluminado, pronto, agora eu sei fazer tudo. Não, cara. Tudo com base em dedicação. Dedicação, foco, atenção, capacidade de observação. Um monte desses valores que a gente falou, cara, vamos seguir isso? Vamos tentar trazer isso para a nossa vida? Tentar vivenciar isso? Beleza. E aí, nessa época, a gente chamou outros amigos, né? Que é o Paulo Rafael, o Fábio Rocha e o Fábio Sacchelli. Cada um numa área de formação diferente, né? A gente tem filósofo, tem formado em direito, engenheiro. Pô, o cara. E assim, tem um filósofo que faz história também, o formado em direito lá, bacharel em direito, que também estudou teologia, o de engenharia que se especializou em ciência da computação, análise de sistema, coisa assim, coisa de informática de doido, né? Então, assim, é um caldeirão de conhecimentos, né? E o melhor de tudo, são nossos amigos e compartilhavam desse mesmo ideal, sabe? De tentar compartilhar conhecimento com as pessoas, levar cultura para as pessoas e tentar impactar positivamente a vida delas. Ótimo. A gente se juntou então e começou aí, ó, o Super Acadêmicos virou Super Leituras. Fase nova, vida nova. Vamos lá, botando em prática tudo isso que a gente aprendeu. Então começamos a fazer vídeos, esses vídeos animados que vocês veem até hoje, tentando trazer alguns valores, algumas orientações, né, para que o público também experimentasse, porque a gente pensou, talvez exista um preconceito tão grande com relação à cultura, que quando a gente fala assim de, sei lá, filosofia pura e seca, artes, as pessoas, né, muitas pessoas, nem manifestam interesse. Então, e se a gente mostrasse para elas que esse tipo de cultura, que muita gente chama de alta cultura, né, com pompa e tal, na verdade, é algo que pode realmente fazer sentido na vida de cada um. Vamos fazer isso então? Beleza, a gente foi fazendo. E, maravilha, deu certo, né, cara? Finalmente, nosso sonho começou a se concretizar. A gente estava realmente atingindo as pessoas com o nosso trabalho. E aí, tanto que hoje o Super Leituras ele tem mais de 142.700 inscritos, são 4,8 milhões de visualizações. E o melhor de tudo, um monte de gente comentando e dizendo que o nosso trabalho realmente impactou. Pô, agradecendo, dizendo como foi bom para eles, que transformou a vida. Cara, pra gente isso foi, sei lá, emocionante. É verdadeiramente emocionante, sabe? Saber que depois de tanto esforço, o nosso trabalho realmente está surtindo efeito. E o melhor de tudo, ou sei lá, o mais interessante, né? É que as pessoas escrevem pedindo mais, né? Muito obrigado, tal, foi bem bacana, mas eu quero mais, eu quero saber mais, né? Aprofunda. E aí a gente, pô, teve a ideia de escrever um e-book, que a maioria de vocês deve ter baixado já. Quem não baixou, baixa. E quem baixou e não leu, tá procrastinando por quê? Vai ler esse negócio, é bom. Sobre as 10 posturas capazes de aumentar a sua autoconfiança, né? E, olha, a recepção foi incrível.
as pessoas agradeceram pelo livro. E além do livro, a gente criou uma lista, né, por e-mail, onde a gente pode dar conteúdo aprofundado por escrito, né? Então a gente manda os textos por e-mail e tal. E as pessoas gostam, agradecem, tem cada... Nossa, gente. É cada depoimento bonito por e-mail que a gente recebe, que vocês não fazem ideia. Sério, de encher os olhos de lágrima. De verdade. E assim, mesmo assim, as pessoas pediam mais. E a gente ficou realmente sem saber o que fazer. A gente conversou, falou, cara, o que a gente pode fazer para atender essas pessoas, né? Porque, para começar, que responder os milhares de e-mail um a um é impossível. Gente, a gente faz de tudo para responder os comentários, mas só no YouTube são mais de 18 mil comentários, assim, é humanamente impossível atender a cada um. Então a gente conversou, pensou pra caramba, bateu cabeça, e aí a gente chegou a uma conclusão, né? Algo até óbvio, né? Depois que a gente conta. Cara, e se a gente parar e observar o que a gente fez para conseguir o que a gente conseguiu? A gente sabe que a gente se baseou nos pensadores, tal, né? Em estudos de linguagem corporal, mas a gente sabe, mas é difícil falar sobre. Então, se a gente sistematizar, se a gente parar, olhar com calma o que a gente fez e sistematizar esse conhecimento, né? Criar um método. Tá, todo mundo topou a ideia, a gente topou esse método e tá começando a colocar ele em prova, né? Então, a primeira turma da Escola dos Pensadores já tá a todo vapor e o pessoal tá respondendo bem, né, a essa metodologia. Parece que está fazendo sentido, mais sentido ainda, né, do que só o conteúdo meio difuso que a gente coloca no canal, né? Lá a gente não consegue seguir uma metodologia. É um conteúdo que você vê quando você quer, tal. Então, foi bem legal. A experiência está sendo incrível e eu vou mostrar para vocês agora, para vocês entenderem bem como funciona, né? Essa metodologia, como que vocês podem realmente absorver esse conteúdo dos grandes pensadores, né? A gente vai dar uma aula agora aqui, ó, que a gente chama de Superclass, né? Sobre o poder do conhecimento. Então você vai assistir agora uma aula que é em formato de animação, no padrãozinho lá do canal, que você já conhece lá, tal, bem bacana. E depois eu vou voltar para conversar com você, né, para falar de coisas importantes e mostrar que, apesar do medo, da insegurança, é possível, escuta bem, é possível desenvolver autoconfiança de forma rápida, eficaz e, o melhor, comprovada por muitos e muitos estudos. Entendeu? Então não é coisa da minha cabeça, da cabeça do Alisson, é toda a história da ciência, né, e do pensamento que está embasando isso. Então agora você fica aí com a nossa aula, aproveita bastante, tá bom? E daqui a pouco eu volto, beleza? Até mais! Bem-vindo à nossa primeira aula sobre a Escola dos Pensadores. Um caminho confiável e eficaz para moldar o seu eu mais autêntico e poderoso. Michelangelo, um dos artistas mais completos e importantes do Renascimento, e na verdade da nossa civilização, moldava o mármore bruto em obras repletas de beleza e significado. Reparem que para o artista, a obra de arte estava como que presa, escondida dentro do mármore bruto. Reza a lenda que ao ser perguntado por que batia com tanta força no mármore, ele teria respondido: "Meu jovem, existe um anjo dentro dessa pedra e eu estou tentando libertá-lo." Essa é uma imagem que define bem o caminho que temos que trilhar na busca do eu mais autêntico e poderoso. Precisamos nos deixar lapidar para revelar ao mundo a nossa melhor versão. Eu vou te ensinar um grande segredo para alcançar isso, então fique atento. O melhor caminho, o mais eficaz para se ter os melhores resultados, para atingir suas metas e objetivos, para saber lidar com as pessoas e se expressar de forma correta, é seguir 2 passos que se completam. O primeiro deles
é aprender com os ensinamentos de grandes pensadores, como os filósofos, literatos, artistas, inventores e tantos outros expoentes em sua área de atuação. E o segundo é ser capaz de se expressar com o seu eu mais confiante e autêntico, e em qualquer situação da sua vida. Mas antes de entrar nisso e te dizer o porquê a Escola dos Pensadores é diferente e pode fazer muito por você, vale dizer que provavelmente a forma como você foi ensinado não foi a mais adequada nessa busca pela excelência na sua vida. E isso tem a ver com a separação entre o conhecimento científico e as experiências de vida. Na ânsia de se provar tudo por meio de experimentos científicos, fruto de um materialismo radical, acaba se esquecendo as experiências de vida como uma forma genuína de aprendizado. Assim, por exemplo, apesar de se reconhecer a genialidade de um Leonardo da Vinci, se ignora por completo todo o cotidiano dele, como ele pensava, qual sua história e, o mais importante, que lições se pode aprender para alcançar resultados incríveis como os dele. Não por menos, as pessoas vão até o Louvre brigar por uma foto da pequena Mona Lisa, mas não têm a menor ideia do seu significado maior. Coisas como qual a proposta de Da Vinci, ou o que se pode aprender com esse retrato pintado magistralmente, e mesmo por que ela se tornou um ícone da cultura mundial. Da mesma forma, escutamos que Tesla foi um gênio. Alguns até sabem algo sobre suas patentes, mas quando se ignora o homem que está ali, se impede a possibilidade de se pensar como ele, de aprender as lições de sua vida que justamente possibilitaram sua criatividade, o seu método, algo que talvez seja até mais importante do que suas invenções. E assim, podemos falar de centenas de pensadores que têm suas biografias esquecidas por completo por nosso sistema de ensino. Você mesmo pode me dizer quantos assuntos no ensino médio careciam de sentido? De quantos deles você não registrou absolutamente nada? E o quanto isso te frustrou? E o pior de tudo, fixou na sua memória e na sua vida que conhecimento é algo tedioso e complicado. Mas, na verdade, conhecimento é poder. E não é poder no sentido negativo, para subjugar as outras pessoas, mas poder no sentido de você ter a liberdade, a coragem e as condições necessárias para realizar seus objetivos, mostrar o seu valor e ser feliz. Faça um favor a si mesmo. Não veja mais o conhecimento dessa forma. E como então usar dos ensinamentos e da experiência de vida dos maiores pensadores da história? O nosso método não ignora as descobertas científicas nem as obras, produtos da reflexão e estudo de anos de grandes inventores, pensadores, artistas, entre outros. Mas não paramos por aí. Queremos saber o que suas experiências de vida ensinam. Queremos conhecer as suas narrativas, com seus bons hábitos que possibilitaram as suas criações e descobertas. Queremos ir além e conhecer profundamente suas histórias, com seus acertos, suas vitórias, mas também seus sofrimentos e suas lágrimas, para assim podermos pensar igual a eles. Afinal, como disse John Dewey, aprendemos quando compartilhamos experiências. Queremos aplicar na nossa vida as boas práticas e experiências que levam a resultados únicos. Jordan Peterson ensina que a experiência da dor, por exemplo, pode dizer bastante sobre uma pessoa e até mesmo nos ensinar muito. Pode, em alguns casos, ser a chave para entender a história de superação de alguém. É muito fácil dizer que Beethoven era um gênio da música. Mas o que isso significa de verdade? O que você aprende verdadeiramente com isso? Um homem que enfrentou a surdez e, mesmo assim, conseguia compor músicas complexas, algumas para orquestras com mais de 100 músicos. Sua vida prova que é possível superar limites aparentemente intransponíveis. Com ele, não entendemos simplesmente a importância da disciplina e da perseverança, mas podemos vivenciar a personificação dessas virtudes. Nossa metodologia pretende transformar essas histórias em método. Esse método pode transformar o seu cotidiano e, assim, a sua realidade.
eu poderia te dizer para não procrastinar, e dizer para você fazer isso ou aquilo para evitar esse ou aquele mal, ou ainda dizer para ter perseverança. Mas posso, em vez disso, te mostrar a história de Machado de Assis, um brasileiro negro numa sociedade cheia de preconceitos, pobre, gago, com pouquíssimas oportunidades de um ensino formal, mas que mesmo assim superou tudo e tornou-se um dos maiores escritores do nosso país, sendo considerado pelo crítico norte-americano Harold Bloom um dos 100 maiores gênios da literatura universal e o maior literato negro surgido até o presente. E a força de histórias como essas pode te convencer a não desperdiçar o seu tempo com bobagens. Podemos aprender com os melhores. O nosso método também procura organizar os conteúdos, algo essencial nesse caos de informação que se tornou nosso tempo, em que o fake toma lugar do real, em que a verdade é subjugada pela mentira. Um tempo em que o excesso de informação é confundido com conhecimento. Também não vamos deixar pontas soltas. O texto vai encontrar seu contexto. Da Vinci e Michelangelo não são alienígenas entre nós, mas também exalam e se relacionam com seu tempo, o tempo do Renascimento. Daí ser necessário entender, de forma organizada, objetiva e ilustrada, os contextos em que o autor e obra foram desenvolvidos. Na Escola dos Pensadores, você não vai ter apenas um monte de teorias abstratas desconectadas da realidade, mas antes a prática, as experiências que possibilitaram que seres humanos alcançassem a excelência em suas vidas. Nosso objetivo é que você consiga aliar conhecimento e prática através de uma rotina bem estruturada que ajude a desenvolver hábitos e virtudes. Apesar de ser um grande passo, não basta ter tudo isso se você não souber argumentar e lidar com as pessoas, ou se sentir inseguro, impotente e até com medo. Na próxima aula, vamos te mostrar que a Escola dos Pensadores se preocupa com a sua desenvoltura, porque afinal, você é também aquilo que você expressa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom, eu realmente espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, que tudo tenha ficado bem claro, mas caso exista alguma dúvida ainda, por favor, escreve aqui na área de comentários. É muito importante que você diga pra gente se gostou da aula, o que mais chamou a atenção, quais dúvidas ficaram. Escreve aqui, por exemplo, poxa gente, eu já tentei vencer a procrastinação, mas durou 2 dias e não deu mais certo para mim. O que eu posso fazer? Eu realmente me sinto inseguro nessa e naquela situação. Escreve aqui, vamos conversar, porque o nosso objetivo aqui, nessa semana, é realmente acompanhar vocês, certo? E a gente vai responder cada um dos comentários, porque a gente quer que essa semana seja realmente significativa para vocês, certo? Bom, mas eu acho que já me estendi demais nessa primeira aula. É muito assunto, muita ideia, muito conteúdo passado, e agora é a hora de vocês pararem para assimilar tudo isso, certo? E se preparar para a nossa próxima aula, em que o professor Fábio Rocha vai mostrar como conquistar a autoconfiança e superar os medos, certo? Então, atenção, quarta-feira, dia 23 de outubro, vai ao ar nossa segunda aula. Fica de olho na sua caixa de entrada do e-mail, porque a gente vai avisar você quando ela estiver no ar. E assim que chegar o e-mail com o link, clica e vai assistir a aula. Não deixa para depois. Porque deixar para depois é o quê? Procrastinar. É isso mesmo. Então vai lá, fica de olho na caixa de entrada do seu e-mail, porque além disso a gente vai continuar mandando conteúdo exclusivo, tá certo? Bom, gente, e quem ainda não conhece o nosso canal, vai lá, visita a gente, dá uma olhada nos nossos vídeos, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai conseguir aproveitar bastante do nosso conteúdo, porque tem muita coisa bacana lá. E você com certeza vai conseguir ser ajudado, assim como já aconteceu com um monte de gente que segue a gente. Pessoal, é isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Fica com a gente essa semana e vamos juntos sair da caverna.